Síntese do profeta Ezequiel, o item 7 do nosso livro, as abominações do santuário. Estudando Ezequiel capítulo 8, versículos 1 a 18. Versículo 3 diz: e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Ou seja, Ezequiel está cativo na Babilônia, lá junto ao rio Quebar, onde ele começou a ter visões de Deus, recebeu o seu chamado, né? E Deus o traz até Jerusalém para o mostrar o que está acontecendo agora com aqueles que habitam em Jerusalém, que não foram levados cativos para a Babilônia. Os que foram levados cativos, Deus já está falando que eles também são rebeldes, eles não vão aceitar a profecia de Ezequiel. E agora, como estão vivendo aqueles israelitas que escaparam, que Nabucodonosor não levou cativo, né? Aqueles que estão lá em Jerusalém, confiando no rei Zedequias e com uma esperança que Nabucodonosor não voltasse mais. Bom, Ezequiel é levado ao átrio e vê imagens dedicadas a outras divindades. Então, olha, Ezequiel, nesse capítulo 8, ele é arrebatado e vai até o templo, até o que restou do templo, né? E ao chegar lá, ele vai encontrar adoração a outras divindades. Provavelmente era uma reconstrução das imagens colocadas ali pelo idólatra Manassés. Então, se nós lermos 2 Reis, capítulo 21, versículos 1 a 7, vamos ler essas referências. O versículo 5 diz: também edificou altares a todo o exército dos céus. Infelizmente era comum os povos antigos adorarem o sol, a lua e as estrelas, principalmente o sol e a lua. Eles viviam do cultivo do solo. Então Satanás começou a ensinar que o sol e a lua eram deuses porque exerciam um controle sobre a plantação. Mas na verdade nós sabemos que tudo foi obra do Deus de Israel. E os israelitas, como outros povos, começaram a adorar a esses astros. O versículo 6: e até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens. Olha só. E era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos de Yahvé para o provocar a ira. Ou seja, era um rei espírita. Versículo 7: também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então, o que Manassés fez? Ele substituiu, botou outros deuses naquele templo, naquele culto, que era um local em que o nome de Deus seria adorado para sempre, né? E em 2 Reis 23:6 diz que Josias, né, que viveu um pouco antes de Ezequiel, havia destruído essas imagens. Em 2 Reis 23, versículo 6 diz: também tirou da casa de Yahvé o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém e até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. O profeta vê as 4 idolatrias cometidas no templo. No versículo 3 é falado de uma imagem de ciúmes. Vamos ler, então, capítulo 8, versículo 3 de Ezequiel. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, e até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúme de Deus. Que imagem é essa? No texto abaixo eu comento: apesar de não haver uma identificação dessa imagem,
Historicamente, acredita-se ser da deusa Azera, também conhecida como Astarte ou Astarote, que era a deusa do amor e da fertilidade, causando assim ciúmes em Deus. E essa Azera, ou Axera, como algumas traduções dizem, ou Astarte, ela é ninguém mais, ninguém menos do que Diana dos Efésios e Semíramis também. Ou seja, o culto da Babilônia, né, que era um culto antigo inaugurado por Nimrod, vamos colocar em números redondos lá no ano 2000 a.C., foi até um pouco antes, 2200 a.C. Aqui nós estamos no ano 600, então são cerca de 1600 anos antes. Esse culto havia sido iniciado por Nimrod, havia influenciado toda aquela região. Os povos da Mesopotâmia, os semitas, todos se tornaram idólatras. Deus teve que tirar Abraão de lá. Quando Abraão vem para Canaã, né, já cerca de 200 anos depois de Nimrod, fugindo daquela idolatria, Abraão vai encontrar eles adorando, né, as mesmas divindades, porque Astarte ou Astarote era também Semíramis, né, e repetindo, como eu falei no quadro anterior, Semíramis, Astarote, Diana dos Efésios, elas eram chamadas, né, de mãe de Deus e rainha dos céus. E assim é que a Igreja Católica adotou todo o culto da Babilônia, né, colocando a figura de Semíramis sobre Maria, né? Isso aconteceu no ano 431 da era cristã. Então, os israelitas estão servindo a uma deusa que era uma deusa babilônica que havia influenciado aqueles povos ali da região dos cananeus. Como ela era chamada de deusa do amor, né, então por isso está sendo dito que gerava ciúmes em Deus. E era chamada de deusa do amor e deusa da fertilidade. Então, se houvesse chuva, eles agradeciam a Diana dos Efésios, ou Semíramis, ou Astarote, como você queira. Se faltasse chuva, eles diziam que Astarote estava triste com eles, então eles tinham que prestar ainda mais culto a Astarote. Eles, nesse momento, com Israel ameaçado, eles, em vez de estarem buscando a Deus, porque uma parte dos israelitas já foram levados cativos para a Babilônia. Aqui, Ezequiel está vendo aqueles que ficaram na terra, que ficaram em Canaã. Eles estão servindo a outros deuses, no que restou do templo, nas ruínas do templo, né? Porque lá no pátio estava colocado já essa imagem dos ciúmes. Bom, os ídolos da casa de Israel é dito que eles estavam pintados na parede, no versículo 10. Os sacerdotes estavam queimando incenso a diversos ídolos pintados na parede. Adoração a animais era muito comum no Egito. Pode estar em foco a velha figura do bezerro adorado no Egito com o nome de Apis, era chamado de boi Apis, né, ou bezerro. Israel acabou por cair no erro de adorá-lo em diversos momentos. Quando estava no deserto, Arão acabou fazendo o bezerro de ouro para eles poderem adorar. Depois de 2 vitórias de Nabucodonosor em 605, quando Daniel foi cativo, e 597, quando Ezequiel foi cativo, eles estão aqui, olha, 5 anos depois desse início do cativeiro, dessa segunda derrota, né? Eles deveriam estar clamando ao Deus verdadeiro para que não ocorresse a destruição final, o que infelizmente veio a ocorrer em 586. Então eles deveriam estar clamando a Deus como a única solução para eles, mas eles na verdade estão clamando aos outros deuses dos outros povos. Concluindo aqui o comentário do livro, mas eles preferem recorrer ao paganismo. Além de pecar contra o Senhor, buscando livramento em outros deuses, eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Está assim no versículo 12. Né? Como quem diz, Deus não cuida mais de nós. Né? Deus abandonou a terra. Na verdade, Deus se afastou deles porque eles se tornaram idólatras. A lógica era simples, né? Por que Deus abandonou a terra? Deus se afastou deles
porque eles fizeram diferente do que estava escrito no livro da lei. Chega no versículo 11, desse capítulo 8, vamos ler esse versículo. Ele diz o seguinte: e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Bem, quem é esse Safã? Se você pesquisar, esse Safã, ele era um escrivão de Josias, um homem fiel a Deus. Ele participou junto com o Ilquias, né, da leitura do livro da lei diante de Josias, e pelo que nós vemos, ele era uma espécie de instrutor de Josias. Ele era um escrivão, um homem experiente, participava, o seu trabalho era copiar a lei e também escrever as coisas relativas ao reino. Qualquer ordem do rei era escrita por ele. Bom, o trabalho de copiar a lei era da casa dos profetas, mas, como eu já disse, os profetas, a casa dos profetas não é falado desde Eliseu, né? Então já era um longo tempo. Eliseu morreu lá no reinado de Jeroboão II, no ano 782 a.C., logo 190 anos antes, 200 anos antes de Ezequiel. Então esse Safã era um homem importante, mas Jazanias, o filho dele, já está fazendo o quê? Ele está com um incensário na mão e está adorando aqui imagens, né, pintadas na parede. E pior, Safã, pelo que nós lemos lá no livro de Reis, ele não era sacerdote, ele era um escriba, ele era um escrivão, né? O sacerdote era Ilquias, que era sumo sacerdote também. Então nós temos aqui a situação de pessoas que exerciam, na verdade, a função de escrivão, escriba, copiavam a lei e outros documentos. Eles estão exercendo o trabalho de sacerdote. Aí também nós vemos por que podemos dizer que foi melhor Ezequiel ir para o cativeiro babilônico. Talvez se ele estivesse ali, talvez ele estivesse exigindo que ele participasse desse culto. Então eram pessoas que não tinham direito a dirigir o culto, a queimar incenso, mas estavam queimando, ou seja, estava tudo errado. Homens que não deveriam queimar incenso, queimavam e queimavam aos deuses estranhos. No versículo 14, diz: mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz era uma divindade da Babilônia, era o filho de Semíramis, né? Então, quer dizer, o filho de Semíramis com Nimrod. Os israelitas estavam adorando um deus babilônio, aquela nação que destruiu Israel, né, que está dominando Israel, está levando cativos para a Babilônia. Eles estão recorrendo aos deuses da Babilônia, como quem diz: Deus não vê mais a terra, Deus nos abandonou, então vamos clamar aos deuses da Babilônia. O caminho certo era simples, era só voltar a adorar a Deus de maneira correta. Segundo a lenda, era filho de Semíramis e Nimrod, os fundadores da Babilônia. Tamuz era adorado no Egito como Osíris. O culto a Tamuz envolvia sacrifício humano, castração, virgindade e relações sexuais. Isso era comum também no culto a Diana. No culto a Diana dos Efésios, havia lá as prostitutas sagradas, que todo indivíduo que fosse cultuar no templo, depois ele tinha relações sexuais com aquelas prostitutas sagradas. Em Israel, isso acontecia entre homens, quando eles toleraram o culto a Baal, e a Bíblia diz que haviam rapazes escandalosos, que eram prostitutos sagrados. Quem ia cultuar Baal tinha relação sexual com aqueles homens. O fato de estarem adorando a uma divindade da Babilônia indica que elas não acreditavam mais no Deus de Israel. Vamos lembrar que Ezequiel estava na Babilônia, Deus o trouxe em visões até Jerusalém, até o pátio, como estava o templo, como estavam os israelitas. Eles estavam adorando a outros deuses, tá bom? E as mulheres estavam
assentadas chorando por Tamuz, clamando Tamuz que ajudasse a eles. As evidências indicam que os israelitas abandonaram a Deus e buscaram recurso nas divindades de 3 nações. Áshera, que era dos cananeus, mas que também representa Semíramis. Apis, que estaria recorrendo então ao Egito, aos animais do Egito. E Tamuz, que era uma divindade da Babilônia.